Isso aí, estamos ao vivo já. Ô, glória a Deus. Vamos esperar o povo aí entrando para uma live poderosa em Deus hoje, nos ouvindo agora. Olha aí, muito bom. Primeira pessoa aí junto com a gente, nossa irmã Gisele. Paz do Senhor, Gisele. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Vamos fazer uma live poderosa. Aleluia, aleluia. Creio que Deus vai falar hoje conosco poderosamente. Mas não tem problema não, acho que já reconectou. Gente, por favor, fala só pra mim aí se tá tudo bem, ou se tá tudo ok, né? Dá um feedback aí, por gentileza, tá bom? Vê se tá tudo ok. Confirma pra mim, gente, por favor, se tá tudo certinho com o áudio. Se tá tudo ok, se vocês estão ouvindo direitinho. Tá bom? Tô tentando deixar colocar aqui a nossa mensagem fixada. Oh, glórias. Aê, muito bom. Olha só, quem mais está com a gente? Irmão Rafael. Ô, Glória, Rafa sempre com a gente, né? A irmã Polly. Aê, grande careca, meu filhão, Thiago Pimentel. Olha aí, Nutri Ruveras. Amém, gente? Hoje vamos ter uma live poderosa em Deus, com a presença do nosso pastor, professor do Rema, Anthony Perhut, lá da igreja Verbo da Vida, em Seropédica, né? Você vai ouvir muita gente chiando aí, falando com sotaque bem carioca, né? Eita glória! Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, vamos fazer uma enquete aí enquanto está entrando, enquanto o Anthony, nosso prof, não entra, não chega por aqui. Vamos fazer uma enquete. Vocês acham que a gente vai falar sobre o que, gente? Tá ok? Tá funcionando? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo aí? E aí, meu povo? Isso aí, gente. Vamos divulgar isso aí, hein? Vamos divulgar nossa live. Eu creio muita gente entrando aqui hoje. Que Jeová vai operar poderosamente. Graça e paz. Muito bom. Isso aí, exatamente, o poder da família. Como está na nossa descrição. Nossa, meu Deus do céu. Bom é assim, né, gente? O legal é o ao vivo. Muito bom, vamos falar sobre o poder da família, né? Vamos falar sobre coisas poderosas, verdades maravilhosas, como o Senhor tem acrescentado em nossa vida mais e mais. Sabe, gente, enquanto oficialmente nós não começamos, quero bater um papo aqui com você. É possível nós estarmos vivendo algo poderoso nesse tempo, né? Nesse tempo tão que para o mundo tem sido um tempo tão difícil, um tempo de tanta incerteza. A palavra de Deus ela não está condicionada à economia, a palavra de Deus não está condicionada a um vírus, né? A palavra de Deus continua sendo a verdade, irmãos, e nós cremos disso de todo o nosso coração. A palavra de Deus ela é poderosa, independente do que possa estar acontecendo. Aleluia, aleluia. Olha aí, irmão Rafael Brandão, glória a Deus, que bênção. Quem mais, gente? Vamos compartilhando. Irmão Fred. Aê, Fred, é muito bom. Pai do Senhor, gente. Glória a Deus. Falta ainda alguns minutinhos. Vai aí mandando sua mensagem, vão interagindo.
porque já já vamos começar a nossa live. Muito bom, muita expectativa, viu, gente? É muito bom. Nosso professor do Rema, o Anthony, é um grande homem de Deus, poderoso, né? Verbo da vida seropédica entrando aqui. Amém, amém. Será que é o nosso professor? Se for o nosso professor, já dá um ok aqui, prof, que eu já te chamo, a gente já entra, já vai bater no papo. Olha só quem entrou aqui também. Camila Siqueira, oh, glória a Deus. Pai do Senhor, irmã, seja bem-vinda. Já te convido a gente também divulgar essa live, compartilha aí nas suas redes sociais, compartilha aí no seu WhatsApp, né? Que vai ser algo poderoso. Roger, irmão Roger, muito bom. Que coisa boa, né, gente? Falar sobre família. Aqui, irmão Anthony Perrucci. Isso aí, vamos ver. Cadê você, irmão? Aleluia. Achei. E aí, vamos lá? Ô, Glórias! Aleluia! Seja bem-vindo Glória a aí, Deus. prof. Graça e paz. Tudo bem, pastorzão? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem, pastorzão? Tudo ótimo, cara, graças a Deus. Tudo em paz, muita expectativa no Isso. coração, né, para esse momento. Mas estamos vivendo, como diria nosso apóstolo, tempos emocionantes, né? Tempo de Amém. muita emoção, tempo de colocar a palavra em prática e de ver Deus operando poderosamente. Estamos crescendo, né? Algo que eu tenho falado Verdade. esse último sábado, cara, eu tive uma experiência tão maravilhosa, algo tão bom para mim, né? Eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para reunião de supervisão de praticamente toda a América Latina aqui, né? Através do nosso pastor, Rapaz. querido, amado pastor Marcos Honório, pai. Ele Eita. me fez o convite, cara, para trazer essa palavra para todo Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, Glória né? a Deus. Tinha muita gente. Assim, por só para me deixar muito mais tranquilo, a presença também do nosso apóstolo Eita. amado, nosso apóstolo Guto, né? Nosso chefe, e também a presença da nossa mama Suelen. E aí, só para me deixar um pouquinho mais tranquilo, né? E inclusive pregando em espanhol, o que Eita. foi uma experiência Mas aí, maravilhosa, cara. aí eu sei que o Senhor domina Vixe, a cara, que língua experiência. espanhola. E aí foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de compartilhar justamente isso, né? O crescimento da igreja nesse tempo, nesse período que para o mundo tem sido um período de caos, a gente tem experimentado Uhum. de milagre, né? Coisas bem Verdade. poderosos. Então foi um marco, assim, foi um momento muito bom em poder compartilhar de como a Igreja de Cristo tem crescido e nos dá a grande oportunidade de ter um momento como esse, cara. E desde já eu quero te Sim. agradecer, quero oficialmente, agora são 22 horas, quero oficialmente dar início à nossa live e agradecer Glória. por você ter dito sim ao nosso convite, cara. Muito obrigado. Nós da Igreja Verbo da Vida Amém, aqui no estado pastorzão. de aqui na cidade de São Mateus, nós consideramos muito o teu chamado. Você nos abençoou de uma forma tão poderosa. Foi um tempo tão Amém. relevante para nós aqui enquanto você estava dando a matéria, né? A oração que prevalece. E a gente foi muito abençoado, cara. Isso. Então, eu estou muito feliz e quero te dar muita oportunidade de falar. Eu falo muito também, mas eu vou tentar me controlar o máximo possível. E assim, a gente vai falar sobre o poder da família, né? E alguém que Isso. pode estar entrando nessa live agora pode estar se perguntando: o que é que dois cabra, né? Novo, eu me considero jovem Dois ainda, cara. meninos. Dois Dois meninos, meninos. Isso né? O aí. que é que esses dois caboclos aí pode estar falando sobre família? Cara, tudo, mano. Tudo, 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 tudo. É. Né? Eu lembro que com 3 meses de casado, eu tive a oportunidade de ministrar para um evento, um jantar para casais, eu e a Romana, né? Um beijo para minha linda e amada esposa que está com a gente aí na live já.
E com Eita! 3 meses de casados, nós estávamos diante de uma plateia, cara, com 80 casais. Pessoas com 20, 30 anos de casamento, e a pergunta poderia ser: o que é que vocês estão fazendo aí? E é o que eu sempre falo, é o seguinte, é que a palavra, ela não só nos dá a oportunidade de uma restauração. O que a gente vê em muitos casamentos por aí é que existe uma traição, existe um problema financeiro muito grave, passa-se por muitos problemas, talvez na criação de filhos. E aí, o que é super importante na palavra é que nós temos, eu e você, inclusive, que somos novos, nós temos a oportunidade de hoje observarmos os princípios da palavra para não É, precisar passar por tudo isso. sim. Então, eu lembro que há muito tempo atrás eu participava de jantares para empresários, né, que são bem famosos. E, cara, sempre tinha um pregador que dizia: olha, eu traí a minha esposa 30 vezes, eu vivi isso, eu vivi aquilo, nosso casamento foi destruído, mas graças a Deus houve uma restauração. E eu sempre pensei, disse, cara, eu não quero passar por nada disso. E o É, fato de não passar por isso, não ter essas experiências, significa que a palavra está funcionando. Então a palavra amém. ela não funciona apenas para uma restauração, como ela nos dá o suporte, uma base na rocha, na palavra, para quando as tempestades baterem a porta, nós permanecermos firmes. Amém. Então, já preguei demais. Quero passar a bola para você, cara. E assim, quero te dar muita Amém. oportunidade de você falar, mas como eu te falei desde o início, muito obrigado. A nossa Amém, live pastorzão. é uma live onde nós iremos falar sobre o poder da palavra. E antes de passar a Isso aí. bola, olha só quem está aqui com a gente. Professora Alzenora Alzenora, eu Neri. vi aqui. Eu vi Muito aqui. bom, cara. Muitos irmãos. Olá, professora. A Poli Pianca, olha só que maravilha, líder dos casados lá em Verbo da Vida, lá em Vitória, nossa igreja mãe. Olha só quem Ó, está eu aqui vi aí também, também, eu Fernando vi pastor Leal. Felipe Sá, Fernando Leal, verdade, vi Fernando entrar Leal, também. muito Fernando bom. Leal, vi pastor Felipe Sá aqui também, pastorzão, Se eu lá não me engano, de Recife, ele tá em Recife agora, né? major do Exército, Pas- né, cara? Major, isso. Patente Rapaz, altíssima. isso se ele já não subiu mais um grau, né? É, se ele O já. cara tá O tá em cara já é avanço direto. assentado a destra de Deus nas regiões celestiais. Aqui na terra, Aí ele ele aí, é quem manda. pastorzão. Garganta de fogo. É isso aí. Pastorzão, mas primeiro eu quero agradecer também aqui a oportunidade, a confiança de vocês aí, né? Depois daquele tempo maravilhoso, extraordinário que a gente teve aí. Olha aí, ó. Ele já mandou aí, ó, coronel já. Coronel! Sim, senhor. Ele conhece, ele é amigão do pastor Jorge Anderson, nosso pastorzão aqui de Vitória, né? Capitão Sim, Jorge sim. Anderson. Essa galera é tudo formado na AMAN, É, as PSEX, ao qual eu honro demais, né? Ó, essa galera, é. esses grandes homens de Rapaz, Deus, grandes homens de poderosos, Deus que mesmo. eu honro Grandes homens. É, demais. que responsabilidade estar aqui falando e esses homens ouvindo a gente, ó. Por isso que eu vou Verdade. bem devagar, vou deixar mais o senhor falar aí, para não ter erro. Mas então, pastorzão, muito obrigado pela confiança aí, obrigado por todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo, né? Eu fui de uma forma extraordinária, recebido por vocês aí, acolhido por vocês, me senti como parte da família de fato. Eu não me senti apenas como alguém que estava hospedado na casa de vocês, mas me senti como parte da família. Eu sei que Amém. isso faz parte mesmo desse coração de vocês, de pastores, né? Todo esse amor. E muito obrigado mesmo. Eu estava ouvindo o senhor falar aí, eu acho interessante, até eu só estava falando sobre essa questão, né, de você ter essas referências de família, de relacionamento, de casamento, baseado em pessoas que passaram por tantos erros na vida e hoje contam aquilo que passou, é louvável de fato, aprenderam com os erros dela, mas a gente está tendo essa oportunidade, essa possibilidade de passar por tudo isso,
né? Passar por essa experiência de uma boa família, de um casamento sólido, de uma família bem estruturada, sem precisar passar por esse tipo de experiência. Eu acho um exemplo extraordinário é o que a gente vê lá na palavra mesmo, né? Quando a serpente ela vem para poder induzir Eva a pecar, a serpente vem e diz a ela, não, olha, você pode comer, você pode desobedecer a Deus, pode fazer o que for lá, que você precisa fazer, que o que vai acontecer é que você vai se tornar conhecedora, assim como Deus é conhecedor do bem e do mal. Aquilo é uma mentira, porque Deus não conhece o bem e o mal como nós conhecemos o bem e o mal. Nós passamos a conhecer o bem e o mal baseado em experiência. Nós provamos o bem e nós provamos o mal. Deus conhece o mal sem precisar provar o mal. Amém. Muito não bom, é? cara. Então, a gente pode viver hoje um casamento sólido, um casamento abençoado, um casamento firme, uma família muito bem estruturada, sem precisar passar pelo dano da experiência, de provar o que é mal, provar o que é errado. Eu posso falar sobre adultério porque eu nunca adulterei. Como outros podem falar sobre adultério, tendo passado pela experiência do adultério lá atrás, hoje se levantaram, estão firmados, glória a Deus por isso, mas eu vou te dizer, eu prefiro poder falar sem ter experimentado. Eu prefiro passar por isso daí. Ter essa experiência de poder falar sobre um casamento sem adultério, sem ter passado pela experiência aí do erro, do dano, sofrer o dano de experimentar essas coisas, né? De fato. Mas então, pastorzão, o senhor estava falando, nossa live é sobre o poder da família. Isso aí, gente. Estamos de volta. Tivemos alguns probleminhas técnicos. Mas estamos de volta já. Isso é porque o assunto é poderoso demais, gente. Aê! Agora tá certo? legal, agora certinho. Tá fluindo aqui também, graças a Deus. Amém. Então vamos embora, toca o barco. Vamos embora, vamos lá. Então, pastorzão, a gente está falando sobre uma família. Tá falando sobre família, né? Eu tava dando uma olhada, tava em algumas coisas, e eu vi em alguns sites falando sobre esse tempo. Deixa eu só. Acabou ficando em cima aqui. Pronto. O fio do carregador estava meio apertado. Eu estava vendo, pastor, alguns sites. Isso estava até no site do Senado. Estava falando a respeito de violência doméstica. Como durante esse tempo, esse período de quarentena, né, que as pessoas são obrigadas a ficarem em casa trancado, né? Então, quem não queria estar junto, é obrigado, não tem jeito, não tem pra onde correr. Quem queria dar uma fugida, agora não tem como. Não tem. Vou fugir pro serviço, vou fugir pro futebol, não. Tá trancado em casa, tá aí de família. E aí eu vi que por conta dessas questões, aqui no Rio de Janeiro, a violência doméstica aumentou 50%. Houve um aumento de 50% nos casos de violência doméstica, né? Vi também em um outro site falando a respeito de divórcio, e aí estava dizendo que na China eles estão batendo recorde de divórcio, né? E tem casos de cartório que está fazendo cerca de 14 divórcios por dia, ao ponto deles não estarem dando conta, né, de toda a quantidade. Os cartórios acabaram ficando fechados por uns tempos e aí isso acumulou o processo. E eles estão tendo que agendar muita coisa. E a gente vê como essa ideia de família ela está sendo, de fato, muito corrompida, muito atacada pelo mundo, muito atacada pelo sistema. E a gente acaba vendo como estão as estruturas em tempos como esse, né? Aquele velho exemplo. Aí você conhece um bom capitão, não é quando o mar está tranquilo. Você sabe que aquele capitão daquele navio, de fato, ele é bom de verdade, é no tempo de tempestade.
né? É durante uma Verdade, isso tempestade que aí. você vai saber se de fato ele sabe comandar aquele navio. E é o que Muito acontece. bom. O que está acontecendo nos dias de hoje é que a tempestade está se levantando e aí acaba que as coisas estão meio que vindo à tona, né? A Bíblia, cara, ela vai dizer em Salmos, no capítulo 11, no versículo 3, ele diz: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Uhum. Né? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E aí a gente pode levar isso um pouco até adiante. Se não foi construído ou não foram aplicados os fundamentos, o que, que pode fazer o justo? Né? Se a gente não Uhum. cuidou de fundamentar bem a nossa casa, a nossa família, e esses fundamentos a gente sabe que de fato está dizendo respeito à palavra de Deus. Ela é a Sim. base, é o Ah, fundamento para tudo na nossa vida. Né? Família não é uma ideia do homem, família é uma ideia de Deus. Né? A ixi. pergunta é: qual é a nossa ideia com respeito à ideia de Deus? Como a gente Uhum. está encarando a ideia que Deus teve, né? Que é com respeito à família. Como é que a gente está lidando com isso tudo? Como a gente está. É, pastorzão, algo que é muito interessante também é Uhum. que isso mostra, o que você está falando, mostra que as pessoas não estão preparadas para viverem em família, para viverem o matrimônio, viver como Sim. casados, né? É muito difícil hoje, pegando as estatísticas, é muito difícil você ver um casal que vive no mundo, as pessoas que não têm os princípios cristãos, que não observam a palavra, é muito difícil essas pessoas se manterem no É. casamento e experimentarem de um matrimônio feliz, né? De um matrimônio Sim. onde os princípios da palavra não estão sendo aplicados, cara. Eu, particularmente, acredito ser impossível, né, de Aham. duas pessoas estarem juntas por 20, 30 anos, 40 anos de matrimônio. Algo que eu Sim. sempre falo quando a gente toca nesse assunto de família, eu comparo o casamento a uma carteira de habilitação, né? E eu sempre falo o seguinte, gente, o que é mais importante? Você ter uma habilitação e ser capaz de dirigir um automóvel ou você estar no casamento? O que seria mais importante? E aí algumas pessoas ainda ficam pensando, mas eu sempre digo, olha, é muito mais importante você ter um casamento. Porque muito antes de existir carro, Deus nos criou e ele disse, né? Amém. Não Amém. é bom que o homem esteja sozinho. E eu sempre faço Aham. essa comparação porque ninguém recebe uma habilitação para conduzir um carro se essa pessoa não estiver preparada. Se essa pessoa não fizer aula de direção defensiva, se essa pessoa não fizer aula sobre legislação de trânsito, se não fizer Uhum. aula até mesmo sobre mecânica, sobre primeiros Aham. socorros. Então, alguém para sair por aí conduzindo um automóvel, essa pessoa precisa passar por um período de preparação, estudar sobre o assunto, para daí receber uma permissão de 1 ano e só após 1 ano de treinamento essa pessoa vai receber Sim. uma habilitação definitiva. Então, eu acredito que no casamento, né, o governo deveria estabelecer algo mais ou menos assim. Tornar obrigatório um curso de casados. Você quer casar? É. Beleza, você vai ter que fazer a carga horária dessas determinadas matérias. Procura aí um pastor, procura alguém que possa te dar um treinamento, porque os casamentos que permanecem fora do meio cristão, que permanecem até hoje, são aqueles casamentos de 40 anos atrás. São idosos, velhinhos, de pessoas que casaram e muitas vezes nem conheceram seu cônjuge já pertinho do casamento. Né? A minha Aham. avó, por exemplo, a minha avó por parte de pai, ela casou com 13 anos de idade, cara. 13. Eita. Hoje, isso seria Crime. pedofilia, né? Crime. Hoje É. é crime. A minha Aham. avó, por parte de mãe, ela também casou com 15, 16 anos e teve 20 filhos. A minha Uhum. vozinha, por parte de pai, teve 12. Né? Então, você imagina um ser humano que nem eu, que tem 32 tios.
Imagina a quantidade. O povo de Caruaru gosta, né? Gosta, Gosta. né? É porque naquela época tinha que ter muito filho para trabalhar na roça. É, Então, mas né? a Bíblia fala sobre isso, né? É que a É, força da isso família aí. está dentro disso É, daí. Quando a aham, Bíblia está dizendo que os filhos são herança do Senhor, diz respeito a isso, né, pastor? Porque é mais gente para claro. trabalhar, mais gente para construir riqueza. Isso aí. Exatamente. E aí eu tenho 32 casos que eu posso te falar. E nesses 32 casos, infelizmente, eu não tenho uma notícia maravilhosa para dar, né? Porque a grande Uhum, maioria, para não dizer praticamente todos, são casamentos que deram errado. São sim. casamentos que tiveram divórcio, traição. A maioria deles vivem sós, hoje ou fora, né, dos princípios cristãos, vivem de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas eu Sim. acredito, cara, que Deus usa exatamente, né? Deus usa exemplos em lugares estratégicos. Uhum, Então, eu que tive tantos exemplos ruins assim, familiares, hoje eu tenho a oportunidade de falar contigo sobre casamento e dizer para todo mundo que está nos ouvindo que casamento é o lugar que Deus preparou aqui nessa terra como um pedacinho do céu. amém. Amém. Eu Eu creio nisso também, acredito. pastor. Eu Eu acredito que a creio gente que pode é de fato. experimentar. É, isso aí. A gente pode O Éden está se experimentar. manifestando nas nossas É, famílias, né? O Éden se isso. manifesta na família. Sim, Exatamente. continua, continua. E aí, se todos esses exemplos tivessem tido a oportunidade de observar na palavra e de colocar a palavra em prática, com certeza, né, eles não teriam sofrido tudo aquilo que sofreram. Uhum. Então, para um casamento permanecer de pé hoje, apenas observando a palavra, cara, Sim, é. É, né? é. Não tem outra De forma. fato, pastor, os princípios da palavra são os fundamentos para tudo na sociedade. Isso. Como família é uma ideia de Deus, você não vai sustentar uma ideia que é de Deus Uhum. com princípios naturais. Você vai Muito sustentar uma bom. ideia que é divina com princípios divinos. E esses princípios Uhum. você só vai encontrar na palavra. Você de fato vai encontrar, você vai ver famílias de não cristãos que permaneceram ali casados por muitos anos. Mas isso não significa que foi uma família feliz. É. Por outro Uhum. lado, também, há a questão da família poder ter sido feliz, mas se você pesquisar, eles aplicaram princípios da palavra, talvez até mesmo sem saber, sem Isso. conhecer a palavra, talvez Isso. dentro da sua ignorância aplicaram princípios da palavra. E são os princípios da palavra que vão, de fato, fazer com que a família permaneça firme, permaneça sustentada. Você estava falando sobre Deus ter visto que não era bom o homem estar só. É interessante, porque se o senhor olhar, a Bíblia vai mostrar Deus criando as coisas e ele vendo que era bom. Depois Deus cria o homem, e a gente sabe que quando Deus cria o homem ali, Gênesis 1, 26 ao 28, está falando homem e mulher. Não é? Sim. Não é só o Isso. homem, sexo masculino, mas homem e mulher. E aí Deus vai dizer que aquilo lá é muito bom. O interessante é que Deus cria homem e mulher e diz que é muito bom. Só que É. depois, um pouco mais na frente, Deus Aham. olha para o homem sozinho na terra, né? Deus, a primeira coisa que a gente precisa ali, só para isso não causar uma confusão, é que a gente sabe que lá em Gênesis 1, o homem e a mulher estão sendo gerados em Deus. Né? Para ficar um pouco mais simples, é como se Deus estivesse grávido e o Uhum. homem e a mulher sendo gerados no ventre ou no interior de Deus, no Espírito de Deus. Né? E Uhum. aí a gente até poderia usar o exemplo de gêmeos. Quando os Uhum. gêmeos vão nascer, não nascem os dois ao mesmo tempo. Um primeiro sai, depois sai o outro. Mas os dois são gêmeos. Né? É. Os dois foram criados juntos ao mesmo tempo. Da mesma forma, o homem e a mulher. O homem Aham. aparece primeiro, a mulher vai aparecer depois. Só que é interessante que no tempo que o homem está ali, e Deus está olhando para o homem, Deus olha para o homem e Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Mas Deus já tinha dito que o homem era muito bom.
dentro do plano de Deus, Deus está olhando, olha, o meu plano é muito bom, mas o plano que o homem está vivendo não é bom. Para Uhum. que o meu plano possa se estabelecer na vida dele, de fato, falta uma coisa. Ele precisa estar em família. Para É que a verdade. vida do homem chegue à plenitude do meu plano, do que é muito bom, ele precisa estar em família. E aí agora aparece a mulher. O interessante, que eu estava falando sobre preparo, é que a gente vê ali o tempo de que o homem aparece até o tempo que a mulher vai aparecer, a gente não tem muita ideia, né? Tá travando aí, pastor? Para o senhor? Cara, deu uma travadinha de nada, mas já tá ok. É. É, Porque deu uma carregada aqui agora para mim é, também, aí por isso que eu perguntei. aham, Mas é. entre o tempo que o homem está ali até o tempo que a mulher vai aparecer, a gente não sabe ao certo quanto tempo foi isso tudo, né? Uhum. A gente olha a Bíblia, são só versículos, mas a gente não tem tanta noção de tempo ali. Só que durante esse tempo, deu tempo para o homem cuidar da casa, desenvolver trabalho, serviço, desenvolver responsabilidade, Uhum. aumentar a sua produtividade, porque o homem está cuidando do Éden, o homem está botando nome nos animais, o homem está lavrando a terra, tudo antes dele se casar. O grande problema que a gente vê hoje é que as pessoas querem sair da saia do pai e da mãe para se juntar, É. né? E Sem antes de antes você. desenvolver responsabilidade nem Aham. nada. Antes de você continuar, tem algumas pessoas que estão entrando aqui com a Sim, gente. Nós estamos falando sobre o poder da família, né? Essa live a gente amém. tá tendo a oportunidade de falar e tem muita coisa aqui que eu separei, cara. Eu quero que você tenha a oportunidade de falar um pouco sobre a Letícia, falar um pouco sobre a bebezinha que está chegando aí, né? Falar sobre o Romano até papel. escreveu, né? Romano É, até tinha escrito ali que eu tô aumentando a família. aham, é, isso aí. Falar sobre o papel do marido. Então, eu quero que a gente entre em umas coisazinhas meio cabeludas também, para esse pessoal ficar animado, né? E aí, algo que é importante, gente, eu quero dar a oportunidade para vocês também praticarem um princípio poderoso da palavra, que é o de honrar a vida do nosso pastorzão. E aí, a gente tem uma ferramenta maravilhosa que é o PicPay. Tá aí, você pode entrar, tá na nossa. Tem um comentáriozinho fixo aqui. Então, gente, eu incentivo você a também estar honrando a vida do nosso pastorzão aí, que está dedicando, Amém. né, separando esse tempo poderoso. E a gente não honra só de palavras, a gente quer ter a oportunidade de honrar também com o fruto do nosso trabalho, do nosso suor. Amém? Amém. Pastorzão, mais uma vez, obrigado, cara, por você estar aí com a gente. Quero incentivar todo mundo que está entrando aí nessa live, a gente Aleluia. curtir, Amém. compartilhar com muitas outras pessoas, colocar o link aí nos seus grupos do WhatsApp, que vai ser algo poderoso, já tem sido Isso algo aí. poderoso, maravilhoso. E aí, pastorzão, continua, mas eu Amém. queria que a gente tocasse sobre alguns assuntos aqui que eu separei muito Sim, pastor. interessantes, né? Eu Vamos queria que lá. a gente falasse um pouco sobre submissão no casamento. Eu acho que esse é um assunto maravilhoso. Eu não sei se vai aumentar ou se vai diminuir a quantidade de participantes quando a gente começar a falar sobre isso. Mas a gente pode falar sobre essa parte de submissão no casamento, papel do marido, né? Se é possível um casal hoje viver em paz de uma forma integral. E por último, eu queria que queria que você tocasse um pouco também sobre essa questão de finanças. Como é o Uhum. dinheiro no casamento, cara? Olha, quantos casais têm problema e dificuldade com esse negócio de administrar a grana, o dinheiro no É. casamento. Mas vamos aproveitar esse O bom gancho. que é só coisa tranquila, né? Que você Não, separou só aí. besteira, Só só tranquilo. coisa leve, assim, Moleza. boba, né? Mas mesmo que a gente não se aprofunde, cara, eu sei que existe algo Sim. poderoso no seu coração sobre cada uma dessas coisas. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso que você tem vivido, né? Esse tempo que você tem vivido em família com a sua esposa, chegada do seu bebê. E conta um pouco pra gente também sobre a importância que é exercer o papel do marido no casamento. Cara, eu vejo muito hoje essa inversão de papéis e como isso é tão desgastante, como isso é tão ruim,
para os relacionamentos, né? E quando eu falo sobre inversão de papel, não estou falando sobre a questão de um tempo a mulher precisar trabalhar, o marido precisar ficar em casa, mas de uma forma espiritual mesmo. Estou falando sobre governo, né? Eu queria que você Uhum. pudesse explanar um pouco aquilo que está no teu coração sobre isso. Amém, amém. Então, pastorzão, ah, primeiro a respeito da minha família, né? Como o senhor pediu aí, a gente está casado há 2 anos e pouquinhos meses, né? A gente ainda não chegou aos 2 anos e meio de casamento e a gente já está para receber a nossa primeira herdeira. Sara já está para nascer, ela deve nascer agora. É bem provável que ela nasça um dia antes do meu aniversário. Bem provável que ela nasça Nó, aí no dia 15 de maio, né? Tem uma grande possibilidade disso acontecer. Então, coração tá a mil por nossa. hora aqui, de alegria, de felicidade, preparando tudo para a chegada dela. A gente está muito empolgado, porque esse sempre foi um sonho meu, né? Interessante que Aham. quando eu era pequeno, que a gente tinha aquelas perguntas, né? Ah, você quer ser o quê quando crescer? O que você quer? Eu bem pequenininho, tinha aquele negócio, ah, quero ser jogador de futebol, porque Uhum. menino quer ser jogador de futebol. Eu quero ser astronauta porque eu quero voar. Né? Era aquelas coisas meio doidas, mas depois que fui crescendo e as pessoas me perguntavam, às vezes eu ficava com um pouco tímido de falar, né? Mas eu ficava pensando, cara, eu quero ser pai, eu quero ser marido, eu quero ter uma família, né? E eu estou vivendo esse sonho. Estou vendo o meu sonho se realizando dia após dia. E eu tenho certeza que isso de fato é o cumprimento da palavra. Eu estou vivendo Amém. hoje aquilo que eu declarava anos atrás, né? Há muito tempo atrás. E é isso aí, a nossa vida é uma vida de fé, né? Então, Aham. a gente declarava isso e minha esposa, né, a gente conversando, ela também sempre falou muito a respeito disso, que é um sonho dela viver em família, ser mãe, ser esposa, viver um relacionamento, um casamento mesmo, firmado, estruturado, seguindo o exemplo que ela tem da casa dela, eu seguindo também o exemplo que eu tenho na minha casa, né, nos meus pais, e glória a Deus, a gente está vivendo isso hoje. E a gente tem vivido, pastor, sabe, milagre, de fato, dia após dia, a gente tem experimentado isso. Eu já vou entrar ali rapidinho, só um testemunho. Quando a gente descobriu que a gente estava grávida, né? Minha esposa estava grávida, a gente gerando. A gente já estava muito animado com isso tudo, até que a gente foi contar para algumas pessoas. E dentro da primeira semana que a gente começou a contar para as pessoas, né, a respeito da gravidez da Letícia, teve um casal que nós estávamos na casa dele, a gente estava conversando com eles e a gente falou assim, olha, a gente está grávido, a família lá ficou extremamente feliz, né? Eles começaram a fazer uma festa e aí o chefe da família, né, o pai, ele veio e falou, ó, me fala quando ela vai nascer, porque eu quero doar todo o quarto da neném. Naquele momento ainda não tinha nome, Nossa. né? Ainda não sabíamos se era menino ou menino, Aham. mas ele falou: eu quero doar todo o quarto do neném. E isso, fantástico. Só que, sabe qual é o Benção. mais fantástico nisso tudo? É o que nós falamos para ele. A gente falou assim: meu amigo, né? Só para eu não dar os nomes aqui da pessoa, meu amigo, é, a gente está muito feliz com isso que você está dizendo, só que só tem uma coisa: a gente já ganhou o quarto da neném. Porque durante a semana, as pessoas, antes da gente contar para essa pessoa, outras pessoas começaram a entrar em contato com a gente. Ó, o berço sou eu que vou dar, o guarda-roupa sou eu que vou dar, Ah, isso e que aquilo outro. legal. Pastor, nos mínimos detalhes as coisas começaram a aparecer, né? E a gente estava conversando essa semana e durante essas paralisações as lojas começaram a fechar, né? E aí você vê a tempestade se levantando. Porque aí a loja que a gente tinha encomendado todos os móveis, ela fechou e a gente não conseguiu contato nenhum com a loja. Não era uma loja pequena, uma loja que tem franquias. Nossa. Entramos em contato, nada. E aí as pessoas que falaram com a gente, olha, que ia dar cada uma daquelas coisas, falaram assim, fique tranquilo. As lojas falaram que aquela loja lá está fechada, mas procure em outros lugares o que vocês desejarem, a gente vai dar.
E pode Amém, ser que cara. seja além do que vocês tinham Isso aí. combinado antes, não tem problema. Ao ponto, pastor, que detalhes, sabe? De pessoas aparecendo Uhum. pra gente e falando assim: olha, já escolheram a cortina do quarto? Pois a cortina é comigo. A Nossa. gente tinha marcado o chá de bebê, e aí, por conta da paralisação da quarentena, não pôde ter o chá de bebê. Minha sogra entrou em contato com a gente esses dias e falou assim: olha, tem não sei quantas fraldas aqui, tá chegando fralda do pessoal da família, de amigos, pessoal da rua, não sei quem, as pessoas da igreja entrando em contato. Então, assim, muito além do que a gente pediu ou pensou, do que a gente poderia ter imaginado. Amém, Mas amém, o que é amém. isso? Isso daí é porque, de fato, a gente, desde o início, a gente estabeleceu Uhum. esse princípio de manter Muito o que a bom. Bíblia diz a respeito de finança, tanto Uhum. pessoal quanto dentro da família. A gente permaneceu firme nisso daí em todo e qualquer circunstância. Em todos os momentos, a gente Amém. se mantém fiel ao que a palavra diz. A palavra diz sobre semear, sabe? A gente não encara isso como um peso. Uhum. Pra gente, de fato, a gente até conversa sobre isso. A gente diz, cara, isso é uma necessidade pra gente aplicar Verdade, esse princípio verdade. da palavra. É uma necessidade para nós. Não é É. porque a igreja precisa que a gente seja dizimista ou ofertante fiel. Não, é porque nós Uhum. precisamos ser dizimistas e ofertantes fiéis. Amém. Porque a gente vai colher os frutos desses resultados, É. sabe? Há momentos, de fato, que a cabeça dá uma, né, pirada. Vem aqueles pensamentos, mas é como aquilo que a gente É. ouve. A gente não pode, não tem como impedir que o passarinho sobrevoe a nossa cabeça, mas a gente tem o poder de impedir que ele faça ninho, né? Aparece, de fato, aquele pensamento: ah, eu não vou plantar, eu não vou semear, a crise apareceu, mas é aí que você tem que expulsar, né, esse pensamento como? Praticando a palavra. Quando falam Verdade, pra verdade. gente, quando aparece isso, ou na minha cabeça, ou de Letícia, a gente conversa um com o outro, a gente mantém a comunicação bem viva no Uhum. nosso relacionamento, pelo menos o máximo que a gente consegue, cada dia a gente está adaptando e melhorando mais É. essa comunicação entre É. nós e falando sobre aquilo que apareceu na cabeça. E aí, quando aparece, não dê, a gente fala, não, então a gente vai dar mais agora. Isso aí, isso aí. Cara, E algo aí, que eu ouvi há muito tempo, que eu guardei no meu coração, é o seguinte, é que Deus honra fidelidade com recompensas. aleluia, aleluia, Deus, amém, ele sempre vai honrar a fidelidade dos seus filhos com grandes recompensas. E outra coisa, Deus, ele nunca vai perder o fator amém. surpresa e o fator, né, o grande poder que ele tem de nos surpreender. Quando Paulo diz Uhum. que ele é capaz de fazer infinitamente além, né, infinitamente mais daquilo que nós Aleluia. podemos pedir ou pensar, cara, até imaginar. É isso. Deus, ele está pronto para fazer isso em nossas vidas. Quando Jesus ele diz que Amém. veio para nos dar vida e vida em abundância, essa palavra abundância é uma palavra perissos, que significa coisas além das necessárias. Isso que você está Eita. falando, cara, a gente teve a oportunidade, a minha esposa e eu a Romana, quando a gente começou a planejar o nosso casamento, cara, foi um casamento assim que eu nunca esperei, eu nunca imaginei, né, ter um casamento daquele. Cara, nunca passou nem perto nos meus maiores sonhos, eu nunca imaginei ter um casamento daquele, né? Uhum. E tudo que Deus preparou, cara, porque nós decidimos desde o início, desde quando nós começamos a nos relacionar, a fazer a coisa certa. Então, algo é certo, cara, casamento é com certeza uma porta que Deus tem de manifestar o sobrenatural aqui nessa terra. Amém. 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 Casamento é O isso, eu nosso vejo lar é o Éden. casamento, né? É. Isso, muito bom, O cara. nosso lar é o Éden. Muito bom, Só muito que bom. para o nosso lar ser o Éden de fato, a gente precisa enxergá-lo como o Éden de fato, né? É. Quando a gente começa a olhar para o nosso lar como o Éden, a gente começa a cuidar mais da nossa casa, cuidar mais da nossa família, investir mais na nossa família, É. entender Deixa eu deixa eu te pedir uma sim, coisa, pastorzão. vai lá. Fala pra gente um pouquinho sobre o poder da unidade, cara. Quão importante é o casal
permanecer unido no meio das circunstâncias. Fala um pouco para a gente sobre o poder que existe na unidade do casal. E o que é que esse poder Amém. pode manifestar aqui nessa terra? Amém. Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar sobre isso e depois o senhor fala sobre a questão da submissão da autoridade. Fechado, fechado. Tá bom. Porque eu acabei pulando no assunto anterior, né? Mas então, pastor, de fato, se a Bíblia vai dizer sobre isso, né? Que um reino dividido, ele não subsiste. Amém. Paulo vai falar, a gente tem aquilo que pastor Bud sempre falava conosco, né? Que é 1 Coríntios 1:10, que a gente precisa pensar a mesma coisa, fazer a mesma coisa, falar a mesma coisa. E se isso não acontecer dentro da nossa casa, a nossa casa ela não vai permanecer de pé. As coisas não vão acontecer. Você vai provar de fato provisão na sua casa se você e sua esposa, seus filhos estão andando juntos dentro do mesmo pensamento, pensando aquilo que a palavra diz, né? De fato, há momentos que um vai se cansar, que um vai estar um pouco mais devagar, talvez até mesmo duvidoso a respeito de algo. E é nesse momento que você precisa se levantar. A gente tem o que a Bíblia diz em Provérbios 27:17, que diz que o ferro com o ferro se afia, né? Assim o homem ao seu amigo. Dentro do relacionamento, dessa forma. Quando eu tenho algum tipo de discussão com a minha esposa, eu quero que entenda essa palavra discussão, não estou falando sobre briga, mas sobre você colocar pensamentos à prova ali, de fato, a diferença de pensamentos, isso daí não é um problema, isso não é falta de unidade. Isso daí, de fato, representa a unidade, representa que vocês estão trabalhando para andar junto, para pensar junto e encontrar a melhor forma de você atingir o alvo. Né? Que a gente, como família, a gente está correndo para um alvo, a gente está correndo para atingir objetivos, nós temos metas dentro da nossa família, né? De atingir aquilo que a palavra proporciona para a gente, mostra para a gente como possível a gente viver. Embora o mundo mostre como impossível, a palavra mostra como possível. E sabe, atritos dentro do casamento, dentro do relacionamento, seja entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãos, esses atritos, eles são saudáveis. Quando a Bíblia está falando sobre um ferro, afiar o ferro, está falando sobre atrito. Né? Você não afia uma faca com um sabão. Você não vai afiar. Então você precisa passar a faca em algo que tenha a mesma densidade ou talvez seja um pouco mais denso que ela. E aí você vai afiar. E além de afiar, você precisa entender também que a faca ela está sendo desgastada. Ela vai diminuindo. E é nesses atritos, é nesse momento que você vai colocar, né, à prova pensamentos, disposições, né, no momento que um está mais para baixo do que o outro, que você começa ali, rapaz, você não pode ficar assim, você tem que se levantar. Isso daí não é falta de unidade, muito pelo contrário. Isso daí é você estabelecer unidade, é você trazer a pessoa para cima. Se você está um nível acima, você está trazendo o seu companheiro ou a sua companheira para cima também, para vocês andarem junto, para caminhar junto, para atingir e alcançar o alvo, de fato. Porque senão, não vai acontecer. Tem Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 10, na parte A também, diz: se o ferro ou o machado está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Já pensou? Você já viu como é? Eu estava cortando um pé de laranja aqui outro dia, com um machado que não estava afiado. Pastor, eu saí cheio de calo nas mãos, com o ombro doendo, eu levei 3 dias para cortar aquela árvore. Porque o machado não estava afiado. E aí eu fui teimoso, não afiei. E aí, pelo menos agora uma atividade física, né? Foi, eu saí com um braço mais forte do que o outro, mas deu certo. No final, o objetivo foi alcançado. Mas poderia ter sido mais fácil. Poderia ter sido menos cansativo, com menos danos. E é assim, a nossa família ela vai alcançar sucesso de fato, né? E o nosso sucesso diz respeito a gente alcançar o que a palavra está dizendo, olhando para as nossas vidas, olhando para como a gente estava ontem e como a gente está hoje.
Se hoje a gente está melhor do que ontem, é sucesso. Não é baseado no exemplo de outras pessoas, na vida de outra pessoa, na casa do vizinho. É olhando a nossa vida mesmo de fato, né? Amém, Mas amém. se um dos dois não está bem afiado, a gente não vai de fato alcançar sucesso dentro da família. E aí esses momentos de atrito, o momento que a gente está colocando à prova, que a gente está sendo afiado pela palavra, pelo intermédio da vida do nosso companheiro, da nossa família, isso daí, esse tipo de atrito, ele vai promover de fato unidade. Ele Uhum, promove crescimento, promove uhum. maturidade. Isso faz com que a gente atinja o mesmo nível, para que a gente possa correr junto. É interessante, sabe, pastor? Porque a Bíblia falando sobre aquilo que Deus uniu não separa o homem, aquele unir ali, ele traz a ideia também do jugo. E quando a gente olha para o jugo, é algo que colocava sobre dois bois, né? Como por Aham. exemplo, dois bois, e eles precisavam caminhar junto, na mesma velocidade, na mesma direção. Então, o marido e a mulher, eles precisam caminhar juntos, em unidade, no mesmo pensamento, para uma mesma direção. Pastor, o senhor não vai conseguir ir para um lugar e a Romana Uhum. ir para outro lugar, vocês dois estando no mesmo carro, dentro do Tem que estar mesmo na mesma carro. velocidade, né, cara? Se o senhor está indo para uma direção, o senhor está dirigindo, ela está no banco Muito do bom. carona, Uhum. ela quer ir para o sul e o senhor está indo para o norte, vocês não vão chegar no mesmo Não lugar vão. juntos, Não vão. dentro do raciocínio correto, né? Pois bem, Uhum. para que a família possa caminhar para o sucesso, que é viver a vontade de Deus, a palavra, uma família abençoada, marido e mulher precisam estar pensando junto, andando junto, na mesma intensidade. É possível sim, marido e mulher estar numa mesma intensidade, sabe? Uhum. Essa história de que, não, minha esposa é mais fervorosa do que eu e tá tudo certo, isso daí é conversa. Isso é coisa de homem frouxo, Uhum. né? Ou Isso vice-versa. aí. É possível a Isso gente aí. estar caminhando no É. mesmo pensamento, no mesmo nível, É. andando junto, É a né? mesma intensidade espiritual, né, cara? Quando se Sim, de alguma forma, espiritualmente falando, o marido está numa velocidade, a mulher está em outra velocidade, quando não existe uma sintonia, cara, com certeza vai acabar justamente entrando num julgo desigual. Porque julgo uhum. desigual não se refere apenas a ímpio e a Isso crente. mesmo. Não se É. refere apenas a isso, cara. É possível dois crentes, dois filhos de Deus, num casamento, até em santidade, mas que o propósito está diferenciado, né? Que Sim, um tá numa velocidade e o outro está em outra velocidade. E quando a gente fala nisso, a gente está falando sobre intensidade na sua vida com uhum. Deus, né? Não especificamente num âmbito ministerial, mas eu digo num casamento juntos, né? Numa velocidade em estarem vivendo a vida comum do lar, a vida em Deus. Sim, Né, sim, cara, isso é muito importante. Eu já vi casais perfeito. maravilhosos se desfazendo. Hoje, cada um foi para o seu lado, exatamente porque uma pessoa, um dos cônjuges, ele cresceu tanto, entrou numa esfera com tanta velocidade que o outro não conseguiu acompanhar Ah, e eles se tornaram tão distantes um do outro que, infelizmente, eles chegaram à separação, mesmo sendo crentes, sim, né? como o Porque, exemplo que Tiago tá dizendo aí nos comentários aí, é aham, de você olhar e ver que às vezes são grandes ministros, por exemplo, né? Olhando dentro de chamado, são grandes ministros, extraordinários ministros, porém péssimos maridos, péssimas esposas. Aí isso. você vê que parece que o chamado está fluindo e o casamento não. Isso daí quer dizer que a vida não está fluindo. Não é para uma área andar e a outra não. Não tem, Uhum. não tem bênção nisso daí, Ah, né? E assim, o que é importante, cara, é o casal, eles entenderem qual é a missão. Uhum. Entenderem qual é, como você falou, se eles estão num carro, eles estão indo para um determinado lugar.
Se eles estão num Sim. carro, eles precisam ter a mesma direção, falar as mesmas coisas, como Paulo diz, ter a mesma disposição mental e cada um Uhum. entendendo o seu posicionamento. E aí, eu quero aproveitar esse Amém. gancho para justamente a gente entrar nessa parte de submissão, cara. Essa Perfeito. parte que é tão importante no casamento, e eu quero falar sobre submissão, né, até para não diminuir os nossos as pessoas que estão com a gente aqui na live, mas eu quero trazer um outro eu quero falar de uma outra forma, né? Segundo Uhum. aquelas que a gente sempre ouviu. Quando a gente fala sobre missão, sobre submissão, aí está falando sobre posicionamento, né? A Sim. palavra em si, a palavra submissão fala sobre sub, algo que está, ou sob, né? Algo que está abaixo de uma Uhum. missão. Então, a submissão se refere a alguém que está abaixo de outra e os dois reconhecem que existe uma missão. Só que isso nunca se referiu a um grau de importância. Sim. Não é Perfeito. necessariamente. Porque olha só o que Paulo diz. Quando Paulo escreve sobre as cartas, ele diz assim, que aquele que é mais forte deve dar suporte aos que são mais fracos. Ou seja, suportai uns aos outros em amor, e aquele que é mais forte deve dar suporte àquele que é mais fraco. Então, olha só o que eu estou trazendo hoje. Eu estou trazendo Uhum. que, às vezes, quem está em submissão ou está abaixo daquele que está com a missão precisa ser mais forte para dar um suporte para aquele que está Uhum. acima, numa questão de Perfeito. posicionamento. Então, se nós estivéssemos falando sobre importância, eu diria que aquele que está de baixo, muitas vezes, é mais importante do Aham. que quem está acima com a missão. Porque, muito provavelmente, trazendo para o casamento, e nós sabemos disso na prática, o homem nunca vai chegar a lugar nenhum se não tiver uma mulher para lhe dar esse suporte, cara. É. Então, eu poderia falar Glória a que Deus pela minha numa, esposa. numa É. questão, quando nós falamos numa esfera de posicionamento, eu poderia dizer que a mulher que está em submissão é um ser muito mais importante do que aquele que está acima e que é responsável pela É. missão. Pela questão dos mais fortes darem suporte àqueles que são mais É isso fracos, mesmo. né? É. Então, mesmo que numa casa você não esteja vendo as colunas, é o que sustenta. E aí, quando a É. gente traz também para o Éden, é algo muito interessante, porque, e quando a gente fala sobre submissão, é lógico que eu não estou falando sobre subjugar, né? Eu não estou falando sobre determinar, dizendo, olha, eu sou o homem, eu que mando e você obedece, né? Então cala a Amém. sua boca. Eu não estou falando sobre isso porque isso sai Uhum. dos parâmetros cristãos, Isso mesmo. né? Não, não é assim que funciona segundo a Bíblia. O homem precisa entender quem é, precisa entender a sua posição no corpo de Cristo, né? E ser marido também se Uhum. refere a isso, a uma questão de posição, né? É. Porque Paulo, quando ele fala em Efésios, e ele está falando ali em Efésios 5 sobre a responsabilidade do marido, sobre a responsabilidade da mulher, ele traz o exemplo entre Cristo e a igreja, né? Aham. E naquele contexto ele diz, olha, grande é esse mistério, mas a gente está falando sobre o relacionamento. Paulo usa o homem e a mulher, mas ele diz grande é o mistério. Mas ele estava se referindo a Cristo e à igreja. Uhum. Então, vamos lá, nessa questão sobre posição mesmo, né? Deus, ele deu para Adão uma responsabilidade maior do que para Eva. Uma responsabilidade de cuidar, uma responsabilidade de ser o cabeça. Nós entendemos isso no Novo Testamento, nas cartas, nos diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher.
né? Então existe um princípio de hierarquia. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Quando nós Amém. trazemos para o Éden, nós sabemos que Deus já criou dessa forma, mas só através das cartas que esse entendimento chega com revelação, né? Afinal de contas, a Bíblia é um livro de uma revelação progressiva. Mas a Amém. gente já consegue ter essa percepção quando Deus diz para Adão, olha, maldita é a terra por tua causa. Então, houve uma maldição para a serpente, houve maldição para a mulher, ao qual Deus disse, olha, você vai servir ao seu marido, você vai estar para servir ao seu marido, mas ao homem, Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Então, Uhum. falando sobre submissão, eu quero trazer a importância que é o homem entender que ele é cabeça da mulher, mas principalmente de uma forma espiritual, Amém. né? E Cristo, ele fez e ele assumiu essa posição, inclusive para os seus discípulos. Quando nós lemos em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, pouco antes ali dele passar pelo Getsemane, por toda aquela parte, né, de sofrimento, quando ele estava orando ao Pai, ele diz assim, eu me santifico a mim mesmo por causa deles. Uhum. Em João capítulo 13, Jesus disse, vocês me chamam de o Mestre e o Senhor, e eu verdadeiramente sou. Então eu lavei os pés para vos dar o exemplo. Jesus Aham. reconhecia que ele era o Mestre, Jesus reconhecia que era um cabeça espiritual sobre a vida dos seus discípulos. É o que ele fala em João capítulo 17. Eu me santifico a mim mesmo por causa deles. Então Jesus Uhum. estava entendendo que o se santificar, viver em santidade, interferia e influenciava totalmente a vida daqueles que estavam abaixo, Amém. Uhum. Sim, né? Jesus ele entendia esse perfeito. princípio. Eu vivo em santidade, a Bíblia diz que ele nunca pecou, em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 4, diz que ele se fez igual a nós, mas ele nunca pecou. E ele entendia esse princípio. Ele nunca pecou, ele se santificava e a sua santificação influenciava diretamente na vida dos seus Uhum. discípulos. E aí Paulo ele traz essa ideia de uma forma mais ampla. Ele diz, olha, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Algo que é muito interessante também, eu quero trazer essa esfera de responsabilidade até sobre irmãos, é o que a Bíblia fala sobre Caim e Abel. Sobre Abel e Caim, Sim. né? No diálogo que Deus tem com Caim, ele diz a seguinte frase, por acaso sou eu tutor do meu irmão? Por acaso tenho eu algum tipo de responsabilidade com o meu irmão? Por acaso, de alguma forma, né, eu respondo por ele? E essa pergunta de Caim mostra exatamente o sentimento de descompromisso que havia entre ele e o seu irmão. Eu acredito que Uhum. isso no relacionamento entre marido e mulher deve ser algo infinitamente maior. O homem precisa Sim. entender que ele responde pela sua família. Espiritualmente, ele é o cabeça do lar. Ele exerce um ministério sacerdotal. E aí, Amém. trazendo para o âmbito, a esfera de família e fazendo essa comparação da família com o corpo de Cristo, eu costumo dizer que, da mesma forma que Paulo diz que nós que somos o corpo de Cristo podemos ser comparados aos órgãos, né? Cada um com a sua devida importância, cada um com a sua função, eu digo que a família e o homem, quando nós falamos sobre submissão, ele exerce um dos órgãos de maior responsabilidade. E Paulo está falando sobre isso no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, mas no capítulo 11, Uhum. quando ele fala sobre a ceia, ele diz a seguinte coisa, ele diz que por não discernir o corpo de Cristo, existem muitos fracos, doentes e não poucos que já dormiram. Então, a verdade é que um homem que não exerce
a sua posição de cabeça, de marido no lar, daquele que governa, inclusive espiritualmente, ele está expondo a sua própria vida, a vida da sua esposa e a vida dos seus filhos. E sem discernir o corpo de Cristo e a posição que ele exerce nesse corpo de Cristo, pode haver muitos fracos ou muitas famílias fracas, pode abrir brecha para a doença entrar na família e pode até mesmo haver morte antes da hora por alguém, por um marido que não está exercendo o seu papel no lar. Sim. Como cabeça da igreja, como cabeça da família, o homem tem esse grande papel de ser um guardião espiritual. E é claro, obviamente, o homem ele precisa tomar as rédeas do seu casamento e em comum acordo com a sua esposa está conduzindo. Quando a gente fala sobre submissão e autoridade também no casamento, a gente pode comparar a forma que Cristo conduz a igreja. E nunca é de uma forma, né, de imposição. É claro que a palavra em si, ela já se torna um mandamento e a gente não pode desconsiderar isso. Né? A palavra, nós temos o livre-arbítrio, glória a Deus e aleluia, mas a palavra é o seguinte, Jesus ele determina mandamentos, nós temos mandamentos na nova aliança, e o descumprimento desses mandamentos traz para nós mesmos consequências. Então, eu acredito que no casamento é da seguinte forma, se existe a necessidade, a última palavra sim precisa ser do marido, precisa ser do homem, né? E se caso haja um descumprimento dessa palavra, com certeza, espiritualmente já existe um juízo, a mulher já vai estar numa posição até mesmo de receber algum tipo de juízo sobre a sua vida. Né? É claro que, mais uma vez falando, não precisa haver nenhum tipo de agressão, não é isso que nós estamos falando. O marido muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deve haver sempre um diálogo, uma conversa. E se preciso, o marido deve dizer, olha, meu posicionamento sobre determinado assunto é esse. Sim. Né? E de uma forma como alguém que está colocando as coisas em seu devido lugar. Olha, vai ser assim. É dessa maneira que nós vamos agir. É dessa forma que nós vamos proceder. É por esse caminho que nós vamos andar. Como sacerdote, colocando a palavra em primeiro lugar. Amém. Então, eu creio na submissão num casamento dessa seguinte forma. Mas eu falei demais, eu quero te ouvir, porque você é o convidado, cara. Não, mas o especialista dessa área é o senhor, o professorzão de submissão à autoridade. Mas pastor, perfeito. Eu concordo plenamente com o que o senhor disse, até porque eu não discordaria da Bíblia. E o que o senhor citou foi a Bíblia, como base de tudo que o senhor falou. E eu jamais seria louco de discordar da Bíblia. E é isso que, de fato, a gente tem buscado também aplicar dentro da nossa casa. Porque o homem que não... o senhor usou aí a Bíblia mostrando os parâmetros de o homem sendo submisso ao senhorio de Jesus Cristo e ele transmitindo isso também para sua esposa, o homem jamais conseguiria exercer a sua autoridade, né, dentro de casa se ele não estivesse submisso à autoridade de Jesus. Isso jamais aconteceria. A gente tem o exemplo daquele homem que ele chega para Jesus e pede a Jesus para curar o servo dele, né? E aí Jesus Cristo fala, não, vamos lá. Aí ele, não precisa ir lá em casa não, eu sei sobre a autoridade, você pode me liberar uma palavra daqui. Eu sou homem submisso também à autoridade, né? Ele estava mostrando ali que, de fato, ele entende sobre a autoridade, não é só porque ele exerce a autoridade sobre aqueles que ele diz, vá fazer, e a pessoa faz, mas ele também entende a autoridade porque ele é submisso à autoridade. Então, o homem, de fato, ele vai poder exercer sua autoridade dentro de casa se ele aprender a ser submisso a Jesus Cristo. Ser submisso à palavra. Sem aplicar os princípios da palavra dentro da sua casa, você está fadado a viver uma grande bagunça dentro de casa. Sensacional. Porque se você é insubmisso quanto à palavra, dentro da sua casa vai ser refletida a mesma coisa. E é certo que a gente tem um responsável dentro da bagunça da casa,
Quem é o responsável? É o homem. O Senhor mesmo falou aí, usou o exemplo da terra, do que aconteceu com a terra, e Deus mostrando para o homem: ei, a responsabilidade da terra estar vivendo debaixo de maldição, a terra está debaixo de maldição, nem é por causa da mulher que comeu primeiro, não, é por tua causa. Porque Uhum. você não assumiu o teu papel como homem, autoridade, mas também não Uhum. submeteu a palavra, porque você também errou, né? Então, de fato, o homem ele vai ver bagunça dentro da casa dele. Primeira coisa que ele pode olhar é olhar para ele, para a vida dele e entender: eu estou me submetendo, eu estou praticando a palavra para que a minha autoridade seja transmitida àqueles que vivem dentro da minha casa, dentro da família, não por imposição, como o senhor estava dizendo, mas primeiramente por influência. Porque a gente É. pode encarar o reino de Deus como a estrutura de autoridade perfeita. O reino de Uhum. Deus ele transmite essa ideia de autoridade, não é por imposição, não é Uhum. somente por mandamento, porque o Senhor mesmo usou aí, falou sobre isso. A gente tem o livre-arbítrio, e se fugisse disso seria império, seria tirania, e isso faz parte de um outro governo, É. né? Mas o reino de Deus, a autoridade dentro do governo desse reino, ele é transmitido baseado em influência. É Amém. Deus Amém. lá se relacionando com o homem no Éden. Deus, no relacionamento com o homem, ele mostra para o homem, a partir do governo que Deus exerce sobre todas as coisas, como um homem governaria sobre a terra, né? O homem Amém. Muito aprendendo bom. sobre autoridade, debaixo de influência com Deus, né? De um relacionamento com Deus. Então, o homem vai exercer influência dentro de casa, baseado, primeiramente, em É. influência. Ele vai Eu lembro, influenciar. é verdade. Sim. Eu lembro, cara, que no início do nosso casamento, acho que no primeiro ou no segundo mês de casamento, assim, eu venho lá de Caruaru, né? Lá do Nordeste. E assim, eu acho que a minha criação foi um pouco. Eu acho que eu cresci muito com aquele pensamento de jamais deixar uma mulher, né, me dominar, me governar. E é claro que isso estaria até, segundo as escrituras, se não fosse o que tudo isso traz junto, né? Não é Uhum. só, cara, é muito de querer se impor além, de ir além das fronteiras que a gente tem pela palavra, que são as fronteiras do amor, né? O do tratar bem, de conduzir a esposa como um vaso que precisa de mais atenção, como um vaso mais frágil. E aí eu lembro, cara, que logo no início do casamento, as engrenagens, elas ainda precisam de um pouco mais de óleo, né, para funcionar assim. E a romana também tem um temperamento só um pouquinho assim forte, Ah, eu sei como né? é. Né? Aqui em Assim, casa também não é muito diferente, não. ela tem a opinião assim, mas a opinião assim, meio, né? E aí, cara, eu lembro que num desses momentos assim, onde o sangue tá fervendo, né? E de alguma forma a gente discordou por alguma coisa. E aí, cara, o velho homem, às vezes, né, começa a se mexer, a tremer todinho, né? E aí começa a musicazinha. Tá, tá, é o velho homem, cara, se mexendo lá dentro do caixão, né? O meme do caixão começa a funcionar. Naquele momento é o velho homem se levantando. E aí, cara, A eu. romana, sou suave. A Né? romana falou aí. Sou suave, isso, claro. E aí, cara, num desses momentos eu me levantei como aquele velho homem mesmo, esquecendo, né, que até que era crente. E aí, olha, quem manda nessa casa sou eu. E aí só existe um galo nessa casa, né? E aí aquela coisa toda. Claro que em amor falando, né, brandamente, só que não. E Sim, aí impondo, sei. impondo completamente a minha autoridade masculina dentro de casa. E aí, ó, aqui, né? Eu sou Renan Veras. E aí, naquele momento. E aí, cara, foi algo muito. Eu acho que até transformador para o nosso casamento, porque
ela falou uma frase assim que marcou, né? E ela disse: Olha, eu casei com você para me submeter a você. Eu casei com você para ser submissa a você e não precisa de nenhuma forma você falar e agir dessa forma comigo. Você só precisa falar aquilo que você quiser, que eu vou me submeter a você. Porque eu casei para ser submissa a você. Então, sabe quando naquela hora você lembra que é crente, você diz misericórdia, Rapaz. parece até que, né, Satanás, você já estava abraçado com Satanás, chamando ele de amigo ali, né? Mas eu sei que Aham. só eu vivi essa experiência. E aí eu É, lembro aqui em do. casa jamais. Não, claro. E Não, eu lembro que um aqui não. constrangimento divino chegou naquele momento e, claro, obviamente eu pedi perdão. E aquele foi um ensinamento muito grande pra gente, porque um casal que consegue identificar quem é, qual o seu papel no lar, é um casal que consegue ir muito mais longe, né? E Uhum. eu oro para que nós possamos, através de uma forma espiritual, entender isso. Deixa eu te falar, Amém. pastorzão, a Amém. gente só tem 1 minuto e 20 segundos para o final da nossa Eita! live. Eu queria que você desse suas considerações finais. Eu já quero Ah! agradecer de coração por você ter aceitado aí essa empreitada, que foi maravilhosa. Já quero te convidar Amém. para uma próxima live. Vamos já programar uma Eita! segunda live Opa! aí, Vambora! com outros assuntos poderosos. Mas obrigado, tá? Obrigado por todo mundo que estava aí presente. Amém. Lembra, antes de você sair, manda lá a sua oferta de honra pelo PicPay. Vamos abençoar muito a vida do pastorzão. Pastorzão, a palavra está contigo. Amém. Você tem 40 segundos, cara. Amém. Deixa eu até chamar aqui, amor. Dá um pulinho aqui. Eu chamei ela aqui, ela, como ela tá barrigudinha, ela falou: Eita, não sei se eu consigo chegar antes de 1 minuto, não. Ah. Mas olha só, eu quero agradecer vocês aí também, pastorzão. Vocês são um exemplo pra gente também. Ah, aqui, olha. Chegaram aqui as duas grandes Que mulheres da minha vida legal. aqui. Amém. Muito bom. Estão aqui. Olha aí, ó. Eu não Obrigado, estou ouvindo nada, é gente. porque eu estou com fone. Mas então, muito Verdade. obrigado por vocês terem confiado em nós. Para a gente é um prazer, de fato. E se pegar um pouquinho daquilo que a gente conversou,